receio de acharem que a única razão de um pastor, uma pastora estar ensinando sobre isso é o interesse da contribuição e não naquilo que vai liberar na sua vida. Então eu quero muito que você pense nisso. Quando nós vivemos um milagre, nós vivemos algo sobrenatural que vem de Deus. E esse milagre é algo que nós entendemos que Deus está liberando na minha e na sua vida. Amém, queridos? Então é através desse princípio que nós queremos falar um pouco sobre isso. Quando nós vemos no verso 10 que o Senhor vai abrir as janelas do céu a nosso favor, que Ele vai derramar uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, que tudo isso vai vir com muita bênção sobre nós. E eu quero te dizer que eu tenho sido muito abençoada por isso. Por esse caminho, eu, minha família, meus filhos, todos somos dizimistas fiéis. E é interessante, né? E aí pegando um gancho do que aconteceu na quinta-feira, né? A nossa irmã Eliane, ela veio para orar, mas o Senhor, o Espírito Santo, a incomodou de uma forma que ela falou: eu não posso deixar de contar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E era na área das finanças que ela estava experimentando as bênçãos do Senhor. E uma coisa que ela não deixou de destacar, você pode ver na live de quinta-feira, não é? Gostaria de te incentivar a ver o testemunho dela. Ela falou: eu tenho sido fiel ao Senhor e eu sei que foi Ele que fez esse milagre na minha vida. Amém, Eliane? Amém, glória a Deus. Então isso aconteceu. E é importante que os 10% que nós vemos na Bíblia é a única contribuição que você encontra na Bíblia que é proporcional ao ganho, que é o dízimo. E esse dízimo, queridos, é um ato profético. Não duvide disso. Mas eu vou te explicar porque você vai entender bem tudo isso. Eu quero que você fique bem atento àquilo que o Espírito Santo vai te dizer, porque isso não é uma mera contribuição. E nós vamos precisar de entender primeiro um princípio, para que você possa entender bem aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Eu gostaria de falar para você de uma doutrina, a doutrina da redenção. E quando nós falamos da doutrina da redenção, o que vem na nossa cabeça quando nós falamos de doutrina da redenção? Hoje na escola dominical, eu ouvi o meu esposo falar, né, que Jesus é Salvador, que Jesus é libertador e que Jesus é remidor. E nós também sabemos que Ele é o Salvador, que Ele perdoa pecados. Tudo isso é parte da redenção que veio, né, da parte de Deus operar a nosso favor. Só que eu quero te dizer que a definição correta de redenção é resgate de uma propriedade. E aí, quando nós falamos de resgate de uma propriedade, isso aí não está na nossa cultura. Quando os judeus, eles ouviam falar de redenção, eles sabiam exatamente o que era isso. Não era algo estranho à cultura deles. Redenção não era algo espiritual para os judeus, não. Isso estava na lei de Moisés, que para os judeus era a lei civil, a constituição deles. Então, Levítico 25, se você puder, eu vou ler aqui, mas se você puder colocando, e se você puder assim colocar, escrever os versículos para você não perder, queridos. Isso aqui é um ensinamento muito profundo daquilo que Deus quer te mostrar, ou depois ver a live novamente. Mas assim, Deus quer te ensinar algo muito profundo hoje. Aí diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo
virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Vocês entenderam? Olha só o que está escrito em Levítico 25:25. Se alguém do seu povo empobrecer, um parente chegado que tinha bastante posse, ele podia resgatar. Ele podia resgatar aquilo. Sabe por quê, amados? Para que a gente possa entender isso, a gente tem que entender que quando uma pessoa perdia tudo, não era igual à nossa cultura hoje. As pessoas vão morar na rua, mas não viram escravo de ninguém. Mas lá em Israel as pessoas viravam escravas literalmente. Eles precisavam de pagar para ter pelo menos a comida e a dormida. Era desse jeito que funcionava. Só que o que aconteceu? O que acontecia? Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, pensava assim: não, vai ter um parente mais chegado que vai resgatar, porque eu não quero que meu povo seja escravo. Então alguém vai resgatar aquela vida. E era exatamente isso que acontecia. Se vocês tiverem curiosidade de saber o que é um resgatador, leia o livro de Ruth. O livro de Ruth fala muito bem sobre essa questão do resgate, de um resgatador. Então, o direito de ser resgatador dependia da proximidade de parentesco. Então, Deus escolheu, Deus que determinou isso. Ele escolheu que fosse um familiar. Porque um familiar não vai comprar para tratar a pessoa como escravo. Ainda que ele, por direito, fosse um escravo daquela pessoa, ele não ia tratar ele como um escravo. Então ele ia comprar para tratar como uma família, porque ele ia usar de misericórdia. Efésios 1:7 diz assim: nele temos a redenção. Eu vou repetir: nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele quem? Nele quem? Jesus. Em Jesus nós temos a redenção. Por quê? Como? Pelo seu sangue. Então isso foi um plano espiritual que aconteceu, e foi exatamente isso. Qual era o problema do homem? O problema do homem era uma dívida, queridos. O nosso problema era uma dívida. Nós éramos escravos das trevas. E olha o que diz Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Oh, aleluia! Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, queridos. Nós éramos escravos do diabo, e agora Jesus nos resgatou. Ele tirou-nos do império das trevas e nos trouxe, sabe para onde? Não foi para o império, não, foi para o seu reino, o reino do seu amor, do seu Filho amado. É isso que Jesus fez. Colossenses 2,14 diz assim: e cancelou a escrita da dívida. Nós éramos escravos e havia uma dívida. Colossenses 2,14 diz: e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças, o que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a, sabe aonde? Na cruz. Jesus cancelou a nossa dívida, pregando-a na cruz. E
a condição do homem pelo pecado era a condição de escravidão, queridos. Nós éramos escravos. E Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, despojo é quando alguém vence uma guerra. Um exército vence uma guerra. O exército que foi vencido tinha que dar todos os bens para aquele exército vencedor. E qual era o que Jesus despojou dos principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz? O que foi que Jesus despojou desses principados? A minha e a sua vida, pelo vínculo da escravidão. Foi a minha e a sua vida que Jesus resgatou, que Jesus despojou dos principados. Então, naquele momento, Jesus estava pagando uma dívida. Ele estava nos comprando. Interessante, porque hoje um cântico falava que Jesus, ele nos dá um novo fardo. Nós não deixamos de ter um fardo. Interessante isso, porque o fardo existe, mas o fardo de Jesus é diferente da escravidão. O fardo de Jesus é suave e é leve. A palavra de Deus diz: o meu jugo é suave e é leve. Aprendei de mim, porque sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Queridos, há uma diferença da condição de ser escravo de Jesus para ser escravo do diabo. Aí você vai falar assim: mas eu sou escravo. Nós somos escravos, mas Jesus, ele não nos trata como escravos. Entendeu isso? Nós somos, mas ele não nos trata. É diferente. Então a redenção é um ato de reaver uma propriedade. E Jesus realizou na cruz, foi um ato de compra. Nós tínhamos que ser comprados. Essa propriedade, ela tinha deixado de ser de Deus, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Nós sabemos que o resultado desse pecado é a morte. Hoje, infelizmente, nós perdemos uma grande amiga, a pastora Luzia, e não foi de Covid. Ela estava com câncer. Começou no seio, depois deu metástase, até que foi para os ossos, e até que ela fraturou o fêmur, e infelizmente essa madrugada ela veio a falecer. Então, nós sabemos que o resultado disso é a morte. Todos nós vamos passar pela morte. Mas nós temos a certeza de que com essa compra, nós temos a garantia da vida eterna. Porque a palavra de Deus diz que o último inimigo foi vencido. E esse inimigo é a morte. A pastora Luzia, ela agora venceu a morte, porque ela já passou por isso e ela já está nos braços de Jesus. Então é essa garantia que nós temos, queridos, quando nós estamos na presença do Senhor, porque Jesus nos restituiu essa possibilidade de termos o nosso Pai de amor. Apocalipse 5, 9 e 10 diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a
a terra. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, queridos? Jesus te comprou, Jesus nos comprou, e isso foi na cruz, e isso é o que Ele fez, perdoando a nossa dívida. Ele nos comprou, Jesus nos comprou para Deus. E nós precisamos então entender essa visão de compra. A redenção é um resgate de uma propriedade, e Deus agora é o nosso dono. Deus agora é o nosso dono. Você pode dizer: Deus é o meu dono. Fala assim. Você pode falar isso com mais convicção? Deus é o meu dono. Glória a Deus. Deus é o nosso dono. Queridos, tem duas parábolas. Em Mateus 13, 44 a 46, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi vender tudo o que tinha e comprou aquele campo. Também o reino de Deus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. São duas parábolas nesses 3 versículos. Então aqui está dizendo que essas pessoas encontraram um tesouro escondido de grande valor. O campo é o reino. O tesouro é a salvação. E quando alguém descobre esse tesouro, como que ele adquire esse tesouro? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que vender tudo. O quê? Ele tem que vender tudo o que ele tem. É isso que está escrito aqui. Quanto custa o reino de Deus? Tudo o que nós temos. Mas você vai entender isso. Você vai entender isso de uma forma muito mais clara. Calma, vai chegar lá. Então tá. Então assim nós precisamos entender. Romanos 10, 9 e 10. Vamos lá. Romanos 10, 9 e 10. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, eu vou repetir. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, aqui está dizendo que Jesus é, se você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador. Está escrito isso aqui? Em igreja. Está escrito, se você confessar a Jesus como Salvador, é isso que está escrito aqui? Você tem que confessar Jesus como o quê? Como Senhor. Então, Senhor é diferente de ser apenas Salvador. Amém, queridos? Diz assim: e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então nós precisamos de confessar a Jesus como Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele nos comprou. Nós éramos escravos do império das trevas, e Ele nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos trata como os filhos, porque somos aquele parente chegado, sim, mas a nossa condição é de sermos escravos. Então Ele é o nosso Senhor, sim, e é isso que nós precisamos entender. Jesus é o nosso dono. E aí, só se chama alguém de Senhor a posição de escravo. Só que, como falei, nós somos uma grande família, porque Ele quer nos adotar verdadeiramente como filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a forma do papai nos tratar é diferente.
mas é muito importante que nós possamos entender que Ele nos trata assim porque Ele nos ama, porque Ele é um Deus de misericórdia. E para encerrar essa mensagem, eu gostaria de trazer um texto que eu vou precisar de ler ali, que está lá em Gênesis 47, 13 a 26, mas que você vai entender melhor esse contexto do que significa ser tudo do papai e não nosso, porque Ele nos comprou. Bom, nós vamos falar um pouco, brevemente, é claro, sobre a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi escravo no Egito e ele foi injustamente por uma prisão lá no Egito. E ele interpretou um sonho de Faraó. Isso está tudo lá em Gênesis 47. Depois, se você quiser, vá lá em Gênesis 47 consultar, né? Seja nem a igreja de Bereia, né? Vai lá confirmar aquilo que a pastora está falando. Então, ele interpretou o sonho. E ali o sonho era que 7 anos haviam vacas gordas de prosperidade e 7 anos de vacas magras, e seria um tempo de fome. E ele interpreta esses sonhos, o faraó escolhe como governador, e nos 7 anos de provisão, José juntou todo o celeiro do Egito, tudo o que podia, e depois veio a fome. E aí, quando nós lemos esse texto, nós já estamos na parte da fome. Vamos ler? Então vamos lá. Gênesis 47, de 13 a 26. Então nós vamos encerrar essa palavra com esse texto, para que nós possamos entender que os milagres financeiros vão vir, mas nós precisamos de colocar o nosso coração na perspectiva certa, para que Jesus possa fazer os milagres que Ele tem para nós, porque a palavra do Senhor não muda, Deus não muda. Quando Ele falou lá em Malaquias, é porque Ele sabia o que estava falando, e nessa perspectiva nós vamos mostrar para a igreja porque Deus se pronunciou dessa forma diante do povo, quando falou a respeito de que estavam roubando a ele. Então diz assim, nós vamos ler de 13 a 26, diz assim: e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no 2º ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. E meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Não ficou mais nada. A única coisa que faltava para que eles dessem, eu não sei se vocês entenderam o que aconteceu, mas naquela fome toda, José conseguiu guardar toda a provisão ali, e ele mantinha todo o povo, mas ele mantinha em troca de dinheiro. O povo tinha que comprar, até que acabou o dinheiro, porque o povo não plantava, ele só consumia. E aí, um dia acabou o gado, acabou a prata, acabou tudo. O que ficou faltando? A terra e o corpo deles. E aí o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra. Compra-nos, entenderam?
compra-nos. Não foi isso que Jesus fez conosco? Compra-nos. E ele falou assim: compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Queridos, até aqui ninguém falou que ia plantar para comer. Ninguém falou. Todo mundo estava ali comendo a semente. Podiam ter plantado, mas ninguém fez isso. Aí, tá bom, vamos lá. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde as extremidades da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção de Faraó, lhes tinham dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tende semente para vós, para que eles vão fazer o que agora? Eles vão semear. Quem está falando isso é José. José que está dando a técnica para que não falte. E aí ele está dizendo assim: bom, agora vocês vão receber a semente, eu vou prover para vocês, e vocês vão semear. Vamos lá. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, as quartas partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos filhos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos teus olhos de meu Senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Queridos, só para a gente poder entender o que significa isso. Você entende que aquele povo realmente virou escravo de Faraó? Você entende? Eles não tinham mais nada. Não tinham mais nada. E o que aconteceu? José deu a semente, mas falou assim: olha só, mas com essa semente, você agora vai plantar essa semente. Você vai ter que saber usar essa semente. Então agora você vai plantar, e o que você tirar, você vai colher, e você vai dar 20% desse valor. Isso é tributo, né? Que todo mundo, que a gente paga aí para o governo, 20% você vai tirar para que você devolva para Faraó. Não foi isso que aconteceu? E 80% ficou para eles. Você acha que eles reclamaram? Porque José estava pedindo 20% para eles? Hein? Você acha que eles reclamaram? Não, né? Porque tudo era de Faraó. Não era nada do povo. Tudo o que eles tinham era de Faraó. Queridos, a perspectiva é a mesma. Nós é que não entendemos isso. Tudo é de Deus. Só que Deus pede 10% para você ficar com 90% daquilo que é dele. Você entendeu isso? E quando nós olhamos para essa perspectiva, eu quero dizer para você assim: glória a Deus, porque Deus me deu o privilégio de ter 90%. E sabe por que Deus faz isso assim, como José fez ali na terra do Egito? Queridos, é só por uma coisa. Não tenha dúvidas disso. É só para que nunca nos esqueçamos. Quem é que está nos dando? Aquilo que vem a nós. Queridos, é só por isso. Até a ceia, quando Jesus fala:
há 2000 anos atrás, e nós continuamos sendo o seu pão e o seu sangue, o seu cálice. Ele fala, para que vocês façam para que vocês nunca se esqueçam que um preço foi pago para que vocês estivessem aqui. A minha mensagem acabou, mas eu quero muito que você pense: o que você tem dado ao Senhor, queridos? Sabe por quê? Em nome de Jesus, eu quero ler só mais um versículo. Só mais um versículo. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre ao Senhor com os seus bens, honre ao Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus, olha só o que diz aqui: se você honrar o Senhor com os seus bens e com os seus primeiros frutos, sabe o que está dizendo aqui? Os seus celeiros ficarão cheios. Os seus celeiros ficarão cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Porque você entendeu aquilo que o Espírito Santo está falando contigo hoje. Queridos, a nossa atitude determina a revelação de Deus que podemos ter. A nossa atitude. Quando a Eliane, ela veio aqui e ela foi movida pelo Espírito Santo, eu tenho que falar isso. Uma das formas que o Espírito Santo usou para glorificar ao Pai, glorificar ao Filho e glorificar ao Espírito Santo através da vida dela, é ela ter reconhecido que ela sabia que aquilo estava acontecendo, porque ela tinha lembrado daquilo que Deus falou para ela fazer e ela fez. Não tenha dúvidas disso. Você quer ver milagres, queridos? Amados, nós estamos vivendo em tempos tão difíceis. Mas eu digo para você uma coisa: na terra do Egito, 10 pragas passaram. 9, a terra de Gozém não passou por uma praga. Apenas uma. Quando o anjo da morte passou por toda a terra, o Senhor falou assim: agora você vai matar um cordeiro perfeito, primogênito, e vai ter que ser o dia do sacrifício no dia 10 de Abib. Pode confirmar na palavra. 10 de Abib. Esse 10 significa, queridos, aquela marca era um sinal. Aquela marca era apenas para nos lembrar que é o Senhor que se opõe ao devorador, porque tudo é do Senhor, não é nosso. E quando nós falamos, porque quando Jesus fala que nós resistimos ao diabo, que ele foi gerar de vós, ele está falando para a gente mesmo. Mas quando ele fala que o Senhor está dizendo, repreenderei o devorador, ele está dizendo assim: tudo é meu. E quando você entende esse mover sobre a sua vida, de se lembrar que sou eu que te dou, através da obediência do dízimo, sou eu que vou me colocar na frente contra tudo o que é seu. Fique de pé, queridos. Fique de pé e seja abençoado hoje, porque eu tenho certeza de uma coisa: você está saindo daqui com uma revelação. Eu tenho certeza disso. Adore ao Senhor, ore ao Senhor.
Se coloque nas mãos do Senhor. Essa palavra até diz o seguinte: pode fazer prova de mim. Se você ainda não está acreditando no que eu estou falando, pode fazer prova. Pode fazer prova. Aleluia. Sei que me atenderá. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, meu Pai, porque Tu és fiel. Aleluia. Eu tropeçar, muito obrigada, porque Tu és, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque apesar de filhos, sabemos o quanto Tu pagou por nós. Aleluia. Oh, aleluia. Como ser
agradecer, porque nós temos uma motivação diferente hoje. Porque nós sabemos que foi redenção, que foi compra, que uma dívida foi paga, que nada é nosso. E hoje a nossa perspectiva mudou. Hoje a nossa perspectiva mudou, Senhor, porque tudo é teu. E o que nós fazemos, Senhor, é só para nos lembrar que Tu és o nosso Senhor. Mas acima de tudo, Tu nos ama como um Pai. Ah, Jesus, como é bom poder pertencer a Ti. Como é bom poder Te amar e Te reconhecer como Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a partir das Tuas promessas, eu quero profetizar os Teus milagres na área financeira do Teu povo. Eu quero profetizar que algo novo vai começar a acontecer, Senhor. Eu quero, Senhor, profetizar algo maior. Eu quero profetizar, Senhor, que a dimensão do entendimento do Teu povo fará com que eles não tenham medo, que eles sejam, Senhor, fortes e ativos, que eles entendam que na Tua presença há abundância de dias, na Tua presença há alegria. Senhor, a Tua presença, ela gera em nós, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos. E nós queremos, Senhor, abençoar o Teu povo com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais, celestiais. Que a Tua vida possa se encher da grandiosa presença do Espírito Santo e que você viva abundantemente cada um dos Teus dias, que não te falte nada. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós profetizamos isso: saúde, alegria, paz, e que em nome de Jesus não te falte o pão, para que você possa receber do Senhor a cada dia a provisão, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Que cada um aqui possa experimentar algo novo da parte de Jesus e que você possa crer que o Senhor é contigo para te abençoar. Em nome de Jesus.